Atos 15, do versículo 13 até o versículo 35. Todos achamos? Assim diz a palavra de Deus. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Querido Deus, estamos diante da Tua palavra e precisamos que o Senhor nos conduza na compreensão desse texto, que é um texto difícil, mas importante. Então oramos para que o Teu Espírito haja em nós, para que possamos não só compreender o que está sendo escrito e dito para nós nessa noite, mas possamos crer nessas palavras e elas produzam transformação em nossas vidas. Conduza-nos até os pés de Cristo, é o que pedimos, no nome dEle. Amém. Quanto custa uma vida? Quanto custa uma igreja?
Qual o preço da salvação de um pecador? Qual o preço da conversão de alguém? Qual o custo da comunhão de uma igreja? Qual o preço a se pagar para que essa igreja seja edificada? Se nós quisermos que pessoas sejam salvas por Jesus, e se quisermos que a nossa igreja cresça em comunhão, em edificação, há um preço a se pagar. Há um custo, há um sacrifício. E não se trata de dinheiro. Que custo é esse? E mais importante, qual é o nosso papel em tudo isso? É sobre isso que esse texto fala. Ele fala de vários assuntos, mas principalmente sobre isso. A gente vai descobrir através de 3 cenas. As 2 primeiras são os pontos principais, e a terceira cena é a conclusão. A primeira cena é o discurso, que vai do versículo 13 até o 21. A segunda cena é a decisão, versículo 22 até 29. E a terceira cena é o desdobramento, que vai ser a nossa conclusão. Então são 2 pontos com uma conclusão. Mas antes disso, nós precisamos lembrar do contexto desse texto. Nós estamos diante da primeira grande crise teológica da igreja. No Antigo Testamento, Deus escolheu Israel para ser o povo exclusivo do Senhor na terra. E através dessa nação, Deus enviaria ao mundo um rei salvador que ofereceria redenção não só para Israel, mas para toda a humanidade. E o que simbolizava a participação desse povo dentro das promessas de Deus era a circuncisão e a obediência à lei de Moisés, principalmente as leis cerimoniais e as leis alimentares. Mas quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que Deus, enfim, enviou o Rei Salvador. Ele veio ao mundo, ele veio da linhagem de Israel, e nós sabemos quem ele é. Logo no início do Novo Testamento nos diz: Jesus Cristo, o Messias, aquele que foi prometido. Jesus foi enviado por Deus ao seu povo, mas a maior parte do povo o rejeitou. E nós conhecemos o final dos evangelhos. Esse povo o crucificou. Mas Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. E a missão de Deus continuou a mesma. Por isso Jesus apareceu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e disse que eles fizessem outros discípulos dele em todas as nações, começando por onde eles estavam. Deus quer reunir no seu povo não só judeus, mas não judeus também, gentios. E em Atos é isso que nós estamos lendo, que aconteceu. A princípio, aqueles discípulos pregaram só a judeus, mas o tempo foi passando. Eles foram se espalhando ao longo do Império Romano. E não-judeus também ouviram o Evangelho. E não-judeus também creram no Evangelho. E isso marcou o início de várias igrejas mistas no Novo Testamento. Você tinha judeus, mas você tinha também não-judeus, tendo de aprender a conviver juntos, porque criam em Jesus. Isso os unia. Foi aí que o problema começou. Porque nem todo judeu ficou feliz com isso. Principalmente os judeus da igreja de Jerusalém, onde tudo começou. Porque aquela igreja era exclusivamente judia. Não tinha não-judeus lá. Por isso, alguns foram até essas igrejas mistas, principalmente da Ásia Menor, igrejas plantadas por Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, e ensinaram aos não-judeus que já tinham crido. Eles já criam em Jesus, mas eles disseram o seguinte para eles: Paulo contou só parte do Evangelho. Jesus é o Salvador, sim, mas para serem salvos e santos de verdade, vocês precisam, na verdade, se tornar judeus. Vocês precisam se tornar como o nosso povo. E a marca disso é que vocês vão ser circuncidados e começar a guardar as leis cerimoniais, dietéticas. Como é que Paulo reagiu? A gente já conhece Paulo um pouquinho para saber que não reagiu bem. Paulo escreveu a carta aos Gálatas. E nessa carta, Paulo quer repreender aquela igreja que ele começou na primeira viagem missionária. Porque aquela igreja começou a ouvir esse falso evangelho. Deu atenção àqueles homens que diziam: para ser salvo, nós precisamos de Jesus sim, mas de Jesus mais alguma coisa. Aliás, se alguém ou alguma igreja disser
para você algo parecido hoje, fuja. Sai correndo. Alguns exemplos. Para ser salvo é preciso crer em Jesus, mas não é o ponto final. Jesus mais guardar o sábado. Para ser salvo você precisa crer em Jesus, mas também precisa usar certos tipos de roupas. Para ser salvo você precisa de Jesus, mas também não pode comer certos tipos de comidas. Para ser salvo você precisa crer em Jesus, mas também frequentar apenas uma única denominação. A salvação está só nessa igreja e mais nenhuma outra. Para ser salvo você precisa crer em Jesus, mas precisa dar o dízimo. Para ser salvo você precisa de Jesus, mas tem que comprar o meu curso em 12 vezes sem juros. Não ouça, não acredite, fuja o quanto antes, porque são falsos mestres. Estão anunciando um falso evangelho. E resumidamente é isso que Paulo diz aos Gálatas. Gálatas 3:29 é o resumo daquela carta. Paulo diz: se vocês, gentios, que não nasceram judeus, mas vocês são de Cristo, vocês também são descendentes de Abraão, e também são herdeiros segundo a promessa, e esse é o verdadeiro evangelho, independentemente de quem você seja, de onde você tenha nascido, ou o que você tenha feito, independentemente dos teus desejos no seu coração, do teu passado. Se você crê que Jesus morreu naquela cruz em seu lugar, Deus te perdoa. Só Jesus e mais nada. E Deus te torna parte do seu povo como um filho amado dessa sua grande família. Esse é o evangelho. E é aqui que entra Atos 15. Porque Atos 15 diz para nós que, não satisfeitos, aqueles mestres de um falso evangelho saíram da região da Galácia e se dirigiram a Antioquia, a igreja de Antioquia. E Atos 15 começou dizendo para nós que eles chegaram lá, provavelmente em nome da igreja de Jerusalém, como que enviados pelos apóstolos, e disseram: se vocês, gentios, não forem circuncidados, não podem ser salvos. Agora, é bom a gente lembrar que igreja é Antioquia, que cidade é essa. Antioquia é a primeira igreja mista do Novo Testamento. Foi lá onde tudo isso começou, essa mistura de povos. Mas essa igreja também foi responsável pela plantação de tantas outras igrejas, como ela. Paulo e Barnabé foram enviados por essa igreja na sua primeira viagem missionária. Mas o mais importante é que essa igreja é onde Paulo e Barnabé servem como líderes. Eles são mestres ali. E eles discutem com aqueles falsos profetas. Eles querem defender a sua membresia daqueles hereges. E eles então são enviados pela sua igreja até Jerusalém para resolver aquela questão. E quando eles chegam em Jerusalém, tem mais opositores lá. E as pessoas se levantam em Jerusalém e exigem que as pessoas, os não-judeus, sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. E então a liderança precisa ter uma reunião lá. E os apóstolos, que foram os seguidores de Jesus pelos 3 anos de ministério na terra, mais os presbíteros de Jerusalém e também os que vieram de Antioquia. E portas adentro a discussão só aumenta. Para quem acha que reunião de liderança é tranquilo, a liderança de uma igreja, eles discutem lá. A gente viu isso. E então Pedro toma a palavra. E Pedro afirma: eu mesmo sou testemunha, diz Pedro. Testemunha de que Deus decidiu incluir os não-judeus no seu povo. Inclusive, Deus lhes deu o Espírito Santo. Eu estava em Pentecostes. Eu vi o Espírito descer sobre nós, mas eu também estava ali na casa de Cornélio e eu vi o Espírito descer sobre não-judeus. A mesma cena aconteceu lá. E Pedro afirma isso. Curioso ver Pedro tomando essa atitude. Porque, de acordo com Gálatas 2, versículos 11 a 14, um texto que aconteceu antes de Atos 15, alguns meses antes desse texto que nós estamos estudando hoje, Pedro fez uma visita à igreja de Antioquia. Quem sabe, talvez para ver o que está acontecendo ali. E Pedro acabou sendo repreendido por Paulo. O motivo é porque Pedro estava à mesa, ele chegou, foi bem recebido pela igreja, e ele começou a comer com os não-judeus. Comer com não-judeus era algo proibido aos costumes judaicos. Nem sentar à mesa com eles, e muito menos comer o que eles comem. Tinha coisa que não podia ser comida. Mas Pedro estava lá e estava tudo bem, porque Pedro entendeu a comunhão entre os crentes, tanto judeus como não judeus. Tudo bem. Mas aí, alguns de Jerusalém chegam.
Alguns da igreja de Pedro. Pedro observa isso e nesse momento ele se afasta. E Gálatas 2 diz que por temor a homens. Pedro se afasta dos irmãos não judeus. Imagina o apóstolo Pedro fazendo isso nessa igreja aqui, queridos. Só porque chegou alguém de fora, ele se separa da comunidade. A coisa foi tão feia que influenciou e levou outros, a ponto de Barnabé se afastar dos não-judeus que ele evangelizou ali. Barnabé, companheiro de Paulo, por temor a homens, se une a Pedro. Isso vai dar problema daqui a pouco entre Paulo e Barnabé. Por isso Paulo repreende Pedro em público. No momento em que Pedro faz isso, Gálatas 2,14, Paulo diz: se você, que é judeu, você vive como gentio e não como judeu, você já abandonou muitos dos seus costumes, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? É claro que Paulo não está dizendo que ele deixou de ser judeu, mas Paulo está dizendo: você já abriu mão de algumas coisas, você já renunciou a certas leis cerimoniais, você já parou de exigir que as pessoas sejam circuncidadas para ter comunhão com elas, porque elas creram em Jesus. Você já aprendeu essa lição, Pedro. E segundo Paulo, voltar atrás nisso seria não só uma hipocrisia da parte de Pedro, mas seria uma heresia, um falso evangelho. É por isso que o discurso de Pedro nesse texto de Atos 15 é tão importante. Porque Pedro, mais do que ninguém, sabe que aceitar os não-judeus dentro do povo de Deus é algo difícil. Pedro está aprendendo a fazer isso. Não é fácil para ele. Ele está se esforçando. Por isso, a igreja em Jerusalém também deveria fazer o mesmo. E o final do discurso de Pedro é importante. Olha os versículos 10 e 11 aí desse capítulo. 10 e 11. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. É assim que Pedro diz, na sua conclusão: obrigar aqueles gentios a se tornarem judeus, caso contrário eles não podem ser salvos, é o mesmo que tentar a Deus, é provocar a Deus. É ir contra a vontade de Deus, porque a salvação, ele diz no versículo 11, é pela graça. A salvação não é por méritos, mas pela fé no Evangelho. E a salvação é para todos, é disponível a todos, não só judeus, mas até pessoas que não nasceram na linhagem de Israel. E isso é a melhor notícia que você poderia ouvir essa noite. A salvação é para mim e para você também, a menos que você seja judeu. E é para você também, se você crê em Jesus. É isso que Pedro diz. Dito isso, nós terminamos o sermão de semana passada vendo no versículo 12 como todo mundo fica quieto, porque não tem mais argumento. E aí Barnabé assume, junto com Paulo, e eles contam tudo que Deus fez entre os gentios, os milagres, as conversões, a plantação das igrejas. Então nós temos a primeira cena, o discurso. Mais um. Olha os versículos 13 e 14. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tem a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Tiago. Quem é Tiago? Tiago já apareceu nesse livro. Lá no capítulo 12, quando Herodes começou uma pequena perseguição à igreja de Jerusalém, ele mandou matar o apóstolo Tiago, que era o irmão de João, e mandou prender Pedro. Ele queria matar Pedro. E a gente viu lá no capítulo 12 que um anjo do Senhor libertou Pedro milagrosamente. E quando Pedro encontra uma parte da igreja que estava orando numa casa, Pedro pede para eles que eles anunciem isso a Tiago. E então Pedro vai para um outro lugar para se esconder de Herodes, porque Herodes queria matá-lo. Então, o que tudo indica, esse Tiago do capítulo 15 é o mesmo que estava lá liderando a igreja de Jerusalém na ausência de Pedro. Tudo indica que seja o meio-irmão de Jesus, Tiago, que no início não creu em Jesus. João capítulo 7 diz isso para nós. Nem os seus irmãos criam nele. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, no final da sua carta, ele diz que Jesus ressurreto apareceu a Tiago, o seu irmão. E então Tiago creu em Jesus e passou a se tornar um grande líder em Jerusalém. E a liderança de Tiago foi tão grande
que ele assumiu o lugar de Pedro, na ausência de Pedro, e ele escreveu uma carta aos discípulos judeus, crentes em Jesus, que estavam dispersos pelo mundo, a carta de Tiago. E provavelmente a carta de Tiago foi a primeira carta a ser escrita no Novo Testamento. E tem uma informação legal aqui para quem gosta de história, a tradição diz que Tiago, ele era alguém que orava tanto ao seu irmão Jesus, pelo povo que ele pastoreava, que ele criou calos no joelho, nos 2 joelhos, de tanto orar de joelhos, a ponto de o apelido dele era joelho de camelo, de tanto que o calo ficou grosso, de tanto orar. E Tiago está nessa reunião, essa reunião que é da liderança na igreja. Mas Tiago não era apóstolo, porque no ministério de Jesus ele não acreditou em Jesus. Então, se Tiago não é apóstolo, e a reunião entre apóstolos e presbíteros, Tiago é o quê? Tiago é presbítero. E na condição de presbítero, onde havia apóstolos, Tiago tem voz. E Tiago se levanta. Olhe a importância do cargo de presbítero. E Tiago se levanta e diz: Simão, ele fala isso no versículo 13, ele usa o nome hebraico de Pedro, Pedro é o nome grego. Simão está certo, gente. Deus decidiu chamar gentios para participarem do seu povo. Mas deixa eu dizer, isso não foi ideia de Pedro, não. Como nós já sabemos muito bem, e ele vai dizer isso, isso está de acordo com o próprio Antigo Testamento. Olha o que diz nos versículos 15 a 18. Com isso, Tiago falando, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Tudo que Pedro disse até agora, somado ao que Paulo e Barnabé também estavam afirmando, não é invenção, não é heresia, mas é o cumprimento de profecias, coisas que Deus já tinha prometido a Israel desde o Antigo Testamento. E ele cita aqui o profeta Amós, Amós capítulo 9, versículos 11 e 12. Ele está citando a versão bíblica que eles tinham lá. Não tinha a Sociedade Bíblica do Brasil, era a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. E ele cita essa versão, onde o profeta Amós, depois de anunciar que Deus iria castigar o seu povo por causa dos seus pecados, haveria o exílio. Mas nesse trecho em especial, Deus promete que um dia, depois do exílio, Ele iria reunir novamente o seu povo, tornando um só povo, incluindo todo o restante da humanidade, todos os homens, dentre todos os povos, todos os gentios. Em resumo, o que Tiago está dizendo, irmãos, Pedro, Barnabé, Paulo, não estão loucos, não estão defendendo uma falsa doutrina, porque os gentios sempre estiveram nos planos de Deus, e chegou a hora da salvação ser estendida a eles, sem que eles precisem se tornar judeus. É cumprimento de profecias. E então, a partir do versículo 19, Tiago apresenta 3 conclusões. A primeira conclusão está no versículo 19, olha lá. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. A opinião de Tiago, e essa é a primeira conclusão dele, é que judeus crentes em Jesus não devem perturbar, causar dificuldades, problemas ou atrapalhar todos os não-judeus que se convertem a Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é, ao crer em Jesus, eles já se converteram a Deus. Não é preciso mais nada. Eles já foram incluídos no povo de Deus. Obrigá-los a se circuncidar ou a obedecer leis cerimoniais dos judeus seria uma perturbação desnecessária. Percebeu o que Tiago está afirmando? Para ser salvo, uma pessoa não precisa obedecer à lei de Moisés. Muito menos obedecer a regras que as pessoas possam criar, que igrejas possam criar. Basta crer em Jesus e nada mais. É só assim, pela fé em Jesus, que alguém se converte do pecado para Deus. E essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós devemos crer pela graça, não por obras. E essa mensagem nós devemos pregar às pessoas, sem legalismo, sem moralismo, sem obrigá-las a cumprir rituais que você considera importantes. É crer em Jesus, só isso. Segunda conclusão de Tiago está no versículo 20. Mas
escrever-lhes, então não vamos perturbá-los, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Ao invés de perturbar ou causar dificuldades aos gentios que se convertem a Deus porque creem em Jesus, ao invés de obrigá-los a se tornar judeus, Tiago sugere uma orientação que seja escrita e entregue a eles, sugerindo que eles se abstenham. É essa palavra que Tiago usa. Se abster significa parar de fazer algo, significa se afastar disso, ficar longe disso. Se abstenham de 4 práticas. Primeira prática, das contaminações dos ídolos, comidas que eram dedicadas aos deuses nos templos ou cultos pagãos. Mas ele diz também da imoralidade sexual, os atos sexuais que eram praticados nesses cultos. Essa palavra traz a ideia de qualquer ato sexual ilícito, fora do casamento, fora dos limites do casamento. E acontecia muito isso nos cultos aos deuses pagãos. Terceiro, que se abstenham da carne de animais sufocados, literalmente estrangulados. Os sacrifícios aos deuses pagãos envolviam comidas preparadas dessa forma. E o resto que sobrava dos sacrifícios era vendido no mercado, no açougue. E o que você comia no açougue era resultado desse tipo de sacrifício. E eles dizem, por fim, se abstenham, Tiago diz, se abstenham do sangue. Provavelmente ele está se referindo a comidas preparadas com animais ainda vivos, com seu sangue correndo em suas veias. E ele diz, isso também deve ser evitado, porque isso era ingerido nos cultos pagãos. Em resumo, a sugestão de Tiago gira em torno de 2 preocupações principais. A primeira é: não se associem com a adoração pagã. Não se associem com as contaminações dos ídolos e com a imoralidade sexual. E segunda preocupação dele: não comam aquilo que para os judeus é ofensivo. Os animais sufocados e o sangue, seres preparados junto com o seu sangue, é ofensivo para o judeu. Mas por que isso era tão importante? Talvez você está se perguntando por que a igreja decidiu isso. A terceira conclusão de Tiago responde para a gente. Olha como começa o versículo 21. Esse é o único motivo pelo qual Tiago determina que as pessoas façam isso. É preciso ler direito a Bíblia para que a gente não faça interpretações erradas e faça aplicações erradas. Olha o versículo 21. Por quê? Ele vai dar explicação. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Por que essa orientação precisava ser observada? Porque desde os tempos em que os judeus foram exilados para fora da sua terra, lá para a Babilônia, havia comunidades judaicas espalhadas por todo o Império Romano. E a maioria dessas comunidades tinha sinagogas, dependendo do tamanho da cidade. E as sinagogas o que eram? Era uma espécie de prédio em que eles cultuavam a Deus aos sábados, eles ouviam a leitura da lei, eles aprendiam com os seus rabinos o que aquilo significava para eles. E segundo Tiago, é por causa disso que essas orientações devem ser seguidas. Ele diz no versículo 21, porque desde há muito tempo Moisés é pregado e lido todos os sábados, onde? Nas igrejas, nas ruas, nas sinagogas. E quem está na sinagoga? O judeu. O judeu. O que Tiago está dizendo aqui não é que essas coisas devem ser feitas para que aqueles não-judeus sejam salvos. E também não são regras para serem cumpridas por todos os crentes ao longo dos séculos, em todos os lugares, em todas as épocas. Mas ele está dizendo em específico para aqueles cristãos gentios que são cidadãos do Império Romano e que convivem com judeus o tempo todo. Sejam judeus crentes que estão dentro da igreja, sejam judeus não crentes que estão dentro da sinagoga, ouvindo a lei de Moisés. Por causa destas pessoas, dos judeus, que são crentes ou não crentes, vocês não devem se associar com qualquer prática ou culto pagão, e vocês não devem sequer comer aquilo que um judeu considera impuro ou imoral. Por quê? Talvez 2 prováveis motivos: porque os cultos pagãos, apesar de que os ídolos para os cristãos são falsos deuses, eles não são verdadeiros, a Bíblia diz isso, são deuses inventados pelos homens, mas os cultos pagãos eram uma ofensa à consciência dos judeus. Aqueles crentes
gentios deveriam respeitar essa consciência, principalmente em relação ao evangelismo e ao bom testemunho perante os judeus não crentes, para não causar escândalo, não causar oposição, porque onde o cristão estava tinha oposição e o judeu levantava isso porque eles ofendiam a consciência dos judeus. Até porque imoralidade sexual não é bom em qualquer contexto, né? Melhor ficar longe mesmo. Mas um segundo provável motivo é porque as comidas servidas nesses cultos, apesar de que no Novo Testamento Deus já permitiu a ingestão de qualquer alimento. Lembra o que Jesus disse? Em Marcos capítulo 7, versículo 19, dessa forma Jesus considerou puros todos os alimentos. No Novo Testamento Jesus já considerou, ele acabou com a separação do que é puro e impuro em relação aos alimentos. Mas aquelas comidas servidas no templo dos deuses falsos eram um impedimento à comunhão entre judeus e gentios, porque o judeu ainda não comia aquilo lá. Por isso, os não-judeus deveriam abrir mão dessas coisas, em nome de poder se sentar ao lado deles na mesa. Lembra que a ceia era celebrada na hora da refeição. Se você continuar comendo isso, como é que seu irmão judeu vai sentar com você? A consciência dele o impede de fazer isso. Então, se você continuar resistente, eu vou comer carne de porco, e o judeu que vá para o inferno, que o diabo carregue, o problema é dele, é a consciência dele. Se você faz isso, você está dividindo a igreja. E Tiago está dizendo, abre mão. Você não consegue abrir mão dessa feijoada para poder sentar com o teu irmão e ter comunhão com ele, participar da ceia com ele. Se vocês não virem isso, haverá separação na igreja. Vai ter divisão dentro da própria igreja. Em resumo, é esse o discurso de Tiago. Tiago está dizendo, olha, os gentios que creem em Jesus também foram salvos, também foram incluídos no povo de Deus. Eles não precisam ser circuncidados, não precisam guardar a lei para serem salvos. Ponto final. Mas, para que eles não causem escândalo entre os judeus que ainda se reúnem nas sinagogas, os judeus descrentes, e para que eles possam viver em comunhão com aqueles que já creram, é recomendável que eles se abstenham de algumas de suas liberdades, por um bem maior. Evangelismo, comunhão com a igreja, edificação da igreja. Eu sei que esse texto tem muita informação, a gente precisa de muito contexto, muita explicação, mas o que parece que o autor de Atos está dizendo para nós é que, para que outros pudessem ser salvos, para que a igreja fosse edificada naquela época, haveria um preço a ser pago por aqueles gentios. Eles receberam a salvação de graça, eles não precisam se tornar judeus, mas tem um preço, para que eles aprendam agora a conviver com os judeus que têm uma consciência pesada por causa da lei. A pergunta para nós é, e nós? Quanto a nós, qual é o preço que a salvação de pessoas e a edificação da igreja custa para mim e para você hoje? Que pecados nós temos de abandonar para que pessoas possam viver e ver em nós as diferenças que Jesus produziu em nossas vidas? Talvez as pessoas olham para você e falam, não aconteceu nada com isso aí, porque você não abandonou aqueles pecados ainda. Qual o custo para você? Que ambientes nós temos de parar de frequentar para que as pessoas acreditem que Jesus nos salvou? Mesmo que o ambiente não seja errado, mas você sabe que se torna um impedimento, você não está disposto a abrir mão disso, para que pessoas sejam salvas, para que a igreja seja edificada. Que práticas você tem de abdicar, mesmo que não seja errado, mas apesar de ter essa liberdade, você está olhando para um bem maior, alcançar pessoas, porque se eu não abandonar isso, vai escandalizar essas pessoas. Que liberdades você tem de abrir mão, para que possa conviver em paz e comunhão com outros irmãos? Pessoas que pensam de você diferente, na área da política, torcem para um time diferente, e aí a gente só fica brigando e degladiando por coisas secundárias. Você não pode abrir mão disso. Você não pode tirar isso da discussão e focar naquilo que é o que os une, é Jesus Cristo. Na verdade, queridos, é sobre isso que Atos 15 trata, muito mais do que nós podemos comer ou não comer. Trata de até onde você está disposto a ir, a abrir mão, a pagar o preço, a se sacrificar pela conversão de descrentes e pela comunhão da igreja. Mas aí temos a segunda cena, e vamos para o segundo ponto. É a decisão. A partir do versículo 22 até o 29 nós temos a decisão. Olha o versículo 22. Então, pareceu bem
aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Ao que parece, aqui a sugestão de Tiago foi muito bem recebida por todos. O texto diz que foi recebido pela liderança que estava ouvindo ali, os apóstolos e presbíteros, e por toda a igreja também, que deve ter sido comunicada depois, né? Porque eles não estavam presentes à reunião. No segundo momento, a igreja é notificada. E realmente essa aqui é uma decisão muito sábia da parte de Tiago, por vários motivos. Primeiro, porque confirmava o ministério e a pregação de Paulo e Barnabé, e Pedro também. Eles estavam falando que as pessoas são salvas somente pela fé em Jesus, e Tiago não coloca um peso de guardar a lei. Segundo, essa decisão é sábia, porque desmentia de uma vez por todas aqueles judeus que estavam espalhados por todo o Império Romano, pregando outro evangelho. Você precisa de Jesus mais alguma coisa. E essa é uma carta oficial de Jerusalém, dizendo, não precisa. Terceiro, acalmava os ânimos dos judeus crentes em Jesus, que eram mais zelosos, que guardavam mais a tradição. Eles eram crentes, mas eles não sabiam como lidar com os não-judeus. Isso acalmava eles. Tinha mais um motivo, acalmava também o coração dos próprios gentios que creram. Porque imagina, eles estão aflitos em todo esse processo. Eles estão assim, com um peso nas costas, será que a gente é salvo ou não é? Será que a gente faz parte do povo de Deus ou não faz? É uma angústia não saber se você é salvo ou não. Tem gente que diz que não dá para saber se você é salvo, que você um dia é salvo, outro dia não é mais, porque você perdeu a salvação. Deve ser uma vida desgraçada. É uma angústia. Se você cometeu um pecado e agora, estou salvo ou não estou? E eles estavam com esse coração apertado. A gente está salvo ou a gente não está salvo? Precisa fazer alguma coisa a mais ou não precisa? E quando o Tiago toma essa decisão, ele acalma esses corações. Mas ao mesmo tempo, essa decisão de Tiago é tão sábia que chama esses gentios crentes, que agora estão mais tranquilos, a se comprometerem também em abrir mão de algumas coisas pelo bem da igreja. Os judeus estão abrindo mão. Os judeus pararam de se reunir de sábado para se reunir de domingo. Os judeus estão sentando à mesa com vocês. E vocês? Vocês vão fazer o quê por essa comunhão? Abram mão também. Eles estão tendo de mudar a cabeça deles. É a vez de vocês também fazer algo em prol dessa igreja, da união da igreja. De fato, Tiago se tornou alguém muito sábio. A igreja, queridos, precisa de gente sábia assim na liderança. É muito gostoso, leia Tiago. Leia primeiro Gálatas na sua casa durante a semana, depois leia Tiago também. E Tiago mesmo, na sua carta, no capítulo 3, ele fala sobre a verdadeira sabedoria. Ele fala a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago está vivendo aquilo que ele já disse. Esse é o tipo de sabedoria que deve estar presente nas nossas reuniões, nos debates que temos na nossa casa, nas assembleias de uma igreja. Diferente da sabedoria do mundo, que Tiago também diz lá no capítulo 13 da sua carta. Uma sabedoria terrena, animal e diabólica, que só produz inveja, amargura, rivalidade e confusão. Se nós quisermos resolver os nossos conflitos, precisamos orar e buscar esse tipo de sabedoria que Tiago está demonstrando aqui. E desejar ver essa sabedoria em nossos líderes, porque uma igreja sábia tem líderes sábios. Bom, uma vez que a decisão de Tiago é sábia, a igreja decide escolher alguns homens, diz o versículo 22, de Jerusalém, e enviar esses homens com Paulo e Barnabé até Antioquia. E esses dois que são líderes são escolhidos, o texto diz Judas, também chamado de Barsabás, porque Judas era um nome muito comum, então precisa do sobrenome dele, e o Silas. É curioso perceber como é que a igreja toma suas decisões. Eu amo esse texto. O versículo 22 diz para nós, há uma decisão na reunião de presbitério. Os presbíteros decidem. Depois eles vêm e trazem a questão à igreja, apresentam a questão à igreja. Então a igreja aprova a sugestão dos líderes e a igreja participa, vota, escolhendo quem eles vão enviar nessa missão. Hoje em dia tem tanta discussão no meio evangélico sobre tomadas de decisões dentro das igrejas, principalmente no meio batista. Já vi cadeirada sendo atirada em assembleia. Você também provavelmente conhece histórias semelhantes, né?
casos de polícia ter que vir resolver, igrejas que foram para juízo perante um juiz terreno, porque estavam brigando por causa de instrumentos musicais. As pessoas não sabem tomar decisões, é tolice. E esse texto parece que coloca o processo tão claro. Olha, os presbíteros discutem, presbíteros são pastores do rebanho, por isso que eles precisam existir na vida da igreja, mais de um. Precisa ter um conselho. Eles decidem, discutem, então eles trazem a decisão para a igreja, eles não agem sozinhos, eles precisam da aprovação da igreja. A igreja aprova ou não essa decisão, porque a igreja confia na liderança. E então a igreja vota, mas ela vota não na tomada de decisão lá atrás. A igreja vota naquilo que ela pode, como a decisão vai ser aplicada, naquilo que compete a ela. É por isso que a igreja tem presbíteros. Quem sabe, talvez, tantos problemas que nós vemos no meio evangélico, muitas igrejas e assembleias por aí, não seriam resolvidos se a gente imitasse um pouquinho mais as igrejas do Novo Testamento. Uma questão tão difícil foi resolvida com tanta paz, porque eles seguiram o caminho certo para tomar uma decisão. Mas, infelizmente, assim, é uma decisão que nem tudo é bonito. Porque, infelizmente, e talvez isso não é culpa de Tiago, é preciso enviar representantes de Jerusalém até Antioquia. Você reparou nisso? Vamos escolher 2 daqui, para que levem a decisão até Antioquia. Já parou para se perguntar por que Judas e Silas precisam ir? Por quê? Paulo e Barnabé já não são suficientes? Eles são pastores daquela igreja. É só eles subirem com a carta. Mas não. É a igreja deles. E por que eles não podem dizer o que aconteceu lá em Jerusalém? Porque, ao que parece, desde aquele momento em que alguns judeus foram nas igrejas que Paulo plantou lá na Galácia, eles colocaram a mensagem de Paulo em dúvida, é bem possível que criou-se uma grande desconfiança, não em todos, mas em alguns, em relação a Paulo. Inclusive, as cartas dele no Novo Testamento são uma defesa disso. A segunda carta aos Coríntios, principalmente. E isso, infelizmente, acontece ainda em nossos dias. Pessoas ouvem ou acreditam em mentiras, em meias-verdades, ao invés de buscar uma conversa pessoal para tirar suas dúvidas. Preferem ficar na fofoca. Preferem desconfiar de seus líderes. Que não sejamos assim, queridos. Como igreja, nós precisamos confiar mais em nossa liderança. Caso se demonstrem confiáveis. E se demonstram, por que não confiar? Mas também, como líder, e agora a aplicação vai para nós que somos líderes, nós precisamos nos prevenir dessa desconfiança. Sermos sinceros, verdadeiros, honestos, transparentes. E estar prontos também a delegar a autoridade. Delegar a responsabilidade. Perceba, quem toma a decisão, Tiago e Pedro estão envolvidos lá na igreja de Jerusalém, mas não são eles que vão. São outros líderes. Vão Judas, vão Silas, a gente confia neles. Pode deixar, a nossa liderança é repartida, a gente não faz tudo sozinho. Bom, a partir do versículo 23, a gente vê o resultado final desse conflito, uma carta. E essa carta seria enviada e lida às igrejas mistas daquela época, e esse é o conteúdo da carta. Olha lá, a saudação, versículo 23. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Agora a igreja diz amém, né? Saudações. Saudações. Está acordado ainda aí? Bom, 2 detalhes na saudação aqui. Primeiro, os remetentes. Eles falam os irmãos. Quem é que está mandando a carta? Os apóstolos e presbíteros. São estas pessoas que representam a igreja em Jerusalém, a sua liderança. Por isso, ser líder é algo muito sério. O líder representa a comunidade. Segundo detalhe, os destinatários. Aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. As cidades onde a confusão estava acontecendo. Logo de cara, a carta já diz o seguinte: nós os consideramos irmãos. Vocês são crentes, não é preciso nada mais para serem salvos. Aos irmãos. Aí, versículo 24, quem está gostando da escola bíblica, então tem a saudação, agora tem um contexto. Olha o versículo 24, é o contexto da carta. Visto sabermos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Aqui está o contexto.
E o interessante aqui é que aqueles mestres que chegaram da Judeia lá para Antioquia, falando em nome dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, perturbando, transtornando a mente daqueles crentes com suas palavras, a carta de Jerusalém diz, eles não tinham autorização para isso. Veja bem, esses homens poderiam ter saído, e eles saíram da igreja de Jerusalém. Mas a igreja de Jerusalém diz, eles não tinham autorização para falar em nome da nossa igreja. Que texto fenomenal para os nossos dias. Não é de hoje, queridos, que falsos mestres e falsos crentes agem e falam em seu próprio nome, sem o endosso, sem o apoio, sem o envio de uma igreja bíblica, uma igreja local. Você já teve, com certeza, contato com alguém assim? Eu sou pastor. Pastor da onde? Eu fui ungido pastor. Qual a igreja que comprova isso? Não, eu vim em nome da igreja lá. Mas cadê uma carta, uma mensagem? Tem um monte de gente que chega na igreja. No começo acontecia mais aqui, mas agora diminuiu. Chega e fala, eu vim trazer uma palavra aqui da igreja tal, do pastor fulano de tal. Que palavra? Eu nem te conheço. Quem me garante que você, primeiro, é crente? Segundo, quem me garante que você está aqui aprovado pela tua igreja? Isso é tão velho quanto a igreja, quanto o cristianismo. É por isso que um pregador, um missionário, ele precisa estar ligado a uma igreja local, submisso a uma igreja local. Mesmo que ele vá pregar em outros lugares onde não há igreja, ele tem que estar ligado, porque ali eles representam alguma comunidade, representam alguma igreja. Eles precisam deixar isso claro, está difícil hoje, hein? Não durma, isso é para deixar você acordado. Os missionários precisam deixar isso claro, eu participo de alguma igreja, tem muito missionário que vai para o campo e fica sozinho lá, sem igreja nenhuma. Está errado, tem que ter ligação com alguma igreja. Ao mesmo tempo, como igreja, antes de ouvir ou aceitar alguém de fora, principalmente como líder, nós devemos primeiro ouvir e conhecer a igreja enviadora dessa pessoa. Será que está tudo bem mesmo entre essa pessoa e a sua igreja? Tem um histórico? Essa igreja apoia a vida dessa pessoa? Apoia o ensino dela? É necessário tomar muito cuidado. Por que isso é importante? Porque um ensino errado pode destruir vidas. O ensino errado destrói a fé de pessoas e de igrejas. E esse era o risco que aqueles irmãos gentios corriam. Portanto, como indivíduo, e agora um conselho para você, escolha muito bem quem vai pregar para você. Você conhece quem prega para você? Conhece o pregador? Seja um físico pessoal que está ali na igreja pregando para você todo domingo, seja o da internet. Cuidado com esse da internet, que é pior ainda. Conhece a vida dele? Conhece o caráter dele? Como é que é a família dele? Como é que ele trata a esposa dele? Como é que ele cuida dos filhos dele? Você conhece, você sabe? Ele é preparado teologicamente? Escolha com muito cuidado quem vai pregar para você, porque a sua alma depende, a sua eternidade depende de quem você está ouvindo, da mensagem que você está crendo. Mas como igreja, isso também significa que nós devemos preparar muito bem e com muito cuidado quem prega para nós. Eu gostei de uma conversa que tive com um irmão recentemente, e ele disse, eu sei que aqui na igreja não é qualquer um que prega. É preciso a igreja conhecer a pessoa. É preciso saber o que ele acredita. E tem que ser Bíblia. Tem que falar a Escritura. A gente precisa conhecer profundamente a sã doutrina para pregar. Precisa ser alguém de caráter. Precisa ter a aprovação da igreja. Bom, qual é a decisão? Na carta a gente vê, versículos 25 e 26. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A decisão é, todos nós juntos, decidimos enviar Judas e Silas até vocês, juntamente com, olha o final do versículo 25, os amados Barnabé e Paulo, que têm arriscado suas vidas por causa de Cristo, diz o versículo 26. Amados e dedicados, amados por nós e dedicados a Jesus. É assim que a igreja em Jerusalém vê
Paulo e Barnabé. Sabe o que isso significa? Apesar de que algumas pessoas, é o que a igreja está dizendo, algumas pessoas têm falado aí, em nosso nome, pessoas que nós não aprovamos, pessoas que são hereges, mas estão falando que a gente não aprova Paulo e Barnabé, nós os amamos. E nós reconhecemos o trabalho sacrificial que eles têm por Cristo. E vocês aí em Antioquia fazem muito bem em ouvi-los, em seguir esses homens. Sabe o que a gente aprende com tudo isso? A gente aprende que mesmo que alguém fale mal de um irmão para você, mesmo que alguém fale mal de um líder para você, mesmo que alguém fale mal de uma igreja para você, vá checar na fonte. Vá atrás das pessoas, busque conhecê-las pessoalmente. Não fique baseado na fofoca que te contaram, não baseie a sua opinião na suposição que te disseram sobre os outros. Busque a verdadeira, a solução, a verdade, a solução do problema. Busque a origem. Vá descobrir mesmo se é assim. Não caia na lábia das pessoas. Não acredite em fofocas. A conclusão da carta está nos versículos 27 a 29. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Judas e Silas são testemunhas pessoais da igreja de Jerusalém lá em Antioquia. Eles não só vão confirmar que a carta é verdadeira, mas eles vão repetir, ele diz, eles vão confirmar o conteúdo. Perceba, conversa pessoal, olho no olho. É sempre importante. A gente não vai ficar só por carta, não. Só por mensagem de WhatsApp, não. Só por mensagem de voz. A gente vai mandar alguém para olhar no olho de vocês, para falar pessoalmente com vocês. Isso é importante. E a decisão, versículo 28, é essa. Pareceu bem, olha o que diz o texto. Ao Espírito Santo e a nós. Espera aí. Espírito Santo, ele não apareceu até aqui na história. A gente só viu homens tomando decisão. Uma igreja tomando a decisão, mas eles dizem, o Espírito Santo estava no meio de todo o processo. Onde foi que o Espírito Santo apareceu em todo esse processo? Bom, sabe como o Espírito Santo revelou sua vontade? Não foi nada místico. Não foi alguém virando o olho, rodando no manto. Não foi alguém dizendo, eis que te digo. O texto diz que Judas e Silas eram profetas, a gente já vai ver isso. Eles poderiam ter revelado a vontade do Espírito, mas não foi assim. Como é que foi? A liderança se reúne, eles citam a Escritura, Amós, eles raciocinam, eles chegam a um acordo, trazem a decisão para a igreja, e a igreja aprova a decisão. Não teve nada de sobrenatural. Não foi um sonho, não foi uma revelação, não foi uma profetada. Queridos, para revelar sua vontade, o Espírito Santo simplesmente usou, primeiro, a explicação da palavra. Tiago explicou o profeta Amós. O Espírito Santo usou o bom senso e a sabedoria daquela liderança. E o Espírito Santo usou a submissão e a prudência daquela membresia. Quando essas três coisas andam juntas, pregação da palavra, sabedoria da liderança e prudência de uma membresia, nós vamos saber claramente qual é a vontade do Espírito Santo para as nossas vidas como igreja. Nós não precisamos de profetadas. Posso ouvir um amém? Amém. Versículo 28. Foi decidido não impor, não acrescentar a vocês coisas maiores, maior encargo do que isso. E a gente já explicou cada um dos pontos no ponto anterior. Apesar que está na ordem diferente aqui, né? Na carta está diferente de como o Tiago disse. Mas detalhe aqui, o finalzinho do versículo 28 ele diz, ou melhor, antes de apresentar a lista, ele fala coisas essenciais, coisas indispensáveis, naturais, de se esperar de um gentio que se converte naquele contexto. É óbvio para aquelas pessoas. E aí ele diz no versículo 29, se vocês evitarem, se pararem, se privarem dessas coisas, farão bem. Não é necessariamente tudo errado, não é contrário ao Evangelho, não é uma regra que compromete a salvação, só é respeito e amor por seus vizinhos judeus e por seus irmãos que creram e são judeus. Dito isso, passem bem.
Em outras palavras, os judeus, queridos, já estão abrindo mão de muita coisa para aceitar vocês como parte do povo de Deus. Vocês não podem fazer o mesmo por eles? Chegamos à conclusão. É a última cena, o desdobramento. Versículos 30 e 31, olha lá. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. A carta chega a Antioquia, onde o problema começou, e a carta é lida perante a igreja, e os judeus e gentios estão ali, apreensivos. E como eles reagem, o versículo 31 diz, com muita alegria. Aquela mensagem chegou como um consolo, ânimo, conforto, encorajamento. Não só os gentios estavam angustiados, mas o texto diz que a igreja estava. Os judeus também estavam angustiados. Não era um problema para eles. Era um problema para aqueles homens que chegaram lá e começaram a colocar aquelas minhocas na cabeça da igreja. É assim que a gente deve encarar a vida da igreja, queridos. A gente vê que o tempo todo, seja Antioquia, seja Jerusalém, o tempo todo as pessoas estão batalhando pela unidade. Antioquia não quer que a igreja se divida. Jerusalém não quer que a igreja se divida. A liderança não quer que a igreja se divida. A membresia não quer que a igreja se divida. Não quer que separe. Porque o que seria o óbvio? Se os judeus falam, vocês têm que se tornar judeus, os gentios vão falar, quer saber? Fica aí com a igreja de vocês, a gente vai fazer a segunda igreja batista em Antioquia. É a nossa igreja agora. Igreja só de gentios. Vamos deixar bem grande lá. Gentios. Se judeu não pisa o pé aqui. Aí os judeus vão falar o quê? Ah, é? Tá bom, então a gente vai ficar com Paulo. Porque Paulo é judeu. Vai ficar na nossa igreja. E nós vamos também, primeira igreja batista de Antioquia. E é só a nossa igreja. Não era isso que o diabo queria? Dividir a igreja? É isso que a gente tem visto no livro de Atos. Mas esse povo está batalhando pela unidade. Não vamos nos separar. Não vamos nos dividir. Nós vamos aprender a viver juntos como povo de Deus, apesar das nossas diferenças. E é assim que a gente tem que encarar a vida prática da igreja. Não segmentar a igreja, não dividir a igreja entre costumes, entre preferências, entre idades, a fase da vida, a origem da pessoa, a nacionalidade dela, a tonalidade da pele dela, o que quer que seja. Não devemos separar o que Deus uniu, e Deus uniu um povo diferente ao redor de Cristo, e essa é a igreja. Não tem separação. Deus planejou a igreja para ser uma comunidade de discípulos de Jesus. Gente que é diferente, sim, mas gente que tem uma só missão: se reproduzir nesse mundo, fazer ainda mais discípulos de Jesus em todas as nações, plantando igrejas mistas. Gente diferente. Se você quer uma igreja só com gente igualzinho você não quer igreja, você quer um clube. Você quer um clube, não é igreja. Igreja é você olhar para o lado e falar, eu não queria essa pessoa aqui, mas Deus colocou ela aqui. Então Deus agora vai me ensinar a amar essa pessoa e servir essa pessoa. Isso é igreja. E nisso Deus é glorificado. Versículos 32 até 34, a gente lê o que foi feito com Judas e Silas. Olha lá. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Depois da carta ser lida, a gente descobre que Judas e Silas eram profetas, algo que era muito comum naquela época, o início das igrejas. Deus tinha os seus profetas, até a escrita de todo o Novo Testamento, e eles consolam a igreja, com muitos conselhos, muitas palavras, e fortalecem a igreja, confirmam a fé, tornam eles ainda mais fortes, mais firmes. E a presença daqueles irmãos foi tão abençoadora que o versículo 33 diz que eles ficam um bom tempo ali, até que os irmãos deixam eles irem embora, né? Tipo, não vai embora não, mas a gente sabe que vocês precisam voltar para a igreja de vocês. Mas o versículo 34, você percebeu que está entre colchetes na sua Bíblia? Os colchetes indicam para nós que é bem provável que depois que Lucas escreveu o seu livro, alguém que copiava, esses livros não tinha impressora na época, né? Alguém que copiava, ele achou por bem informar os seus leitores que Silas decidiu permanecer em Antioquia. E ele fez isso provavelmente pela próxima história. Nós vamos estudar domingo que vem. E você vai descobrir por que ele disse que Silas ficou ali. Judas deve ter voltado e Silas ficou. Mas por enquanto, basta saber o que nós lemos no versículo 35. Olha lá.
Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Queridos, enfim, tudo voltou ao normal na vida daquela igreja. Paulo e Barnabé voltam a exercer o ministério de ensino, de liderança na igreja, e tem outros ali. Perceba, depois da tempestade, vem a bonança. Ufa! Quase que a igreja de Jesus acaba em Atos 15, mas não acabou. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Depois do problema vem a calmaria, pelo menos por enquanto. Vai ter mais problema, a gente vai ver daqui a pouco, nos próximos domingos. Mas tem uma lição para nós aqui. Nenhum problema na igreja dura para sempre. Às vezes a gente está lidando com um conflito, um caso de disciplina, um falso mestre que se levanta, e a gente fica desesperado. Não é o fim do mundo, não. Vamos agir biblicamente. Vamos tratar isso com sabedoria, vamos fazer o que Deus manda a gente fazer. E aí, se a gente fizer, isso não vai durar para sempre. Em algum momento Deus vai trazer paz. E é para isso que a gente tem que olhar. É por isso que nós devemos orar e agir. E o que é que capacita, prepara a igreja a lidar com essas questões? Sabe o que capacita você? Nós como igreja? O que a gente viu no final do versículo 35. O ensino e a pregação da palavra do Senhor. É disso que nós mais precisamos em nossas vidas. O que o culto precisa fazer, o culto a Deus, é anunciar a palavra de Deus. É disso que nós precisamos. Aprender a ler a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra, para se proteger dos ataques do diabo e da possibilidade da divisão da igreja. Finalizo como comecei. Quanto custa uma vida? Quanto custa a comunhão de uma igreja? Bom, segundo o Evangelho, a resposta já está dada. Custou a vida do próprio Filho de Deus. De acordo com Tiago, no versículo 16, ele disse que o tabernáculo de Davi foi reedificado, foi restaurado através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isso significa que agora tanto judeus como gentios podem encontrar salvação, podem encontrar a edificação da igreja, porque Jesus pagou por seus pecados com a sua própria vida. E é com essa informação que nós vamos embora hoje. Se o maior e único preço já foi pago, a pergunta é: o quanto nós estamos dispostos a sacrificar e abrir mão para que alguém se converta? Para que a igreja de Jesus seja edificada, cresça em comunhão. Do que é que você pode abdicar? Mesmo que seja o seu direito, mesmo que não seja errado, é sua liberdade fazer isso. Mas do que é que você pode abdicar para não ser um obstáculo ao evangelismo? Do que você pode abrir mão para que possa se aproximar do seu irmão, apesar das diferenças que há entre você e ele? Você já parou para pensar que para que você pudesse ter sido salvo, e para que você pudesse conviver em comunhão com irmãos dentro dessa igreja, ou da sua igreja, onde você é membro, outros pagaram um preço? Outros se sacrificaram? Já parou para pensar nisso? Para que você se convertesse. Alguém orou por você, alguém colocou a mão no bolso e mandou um missionário, alguém comprou uma Bíblia para chegar nas suas mãos, alguém sacrificou do seu tempo para discipular você. E para que você viva em comunhão com essa igreja, alguém está se sacrificando e abrindo mão para viver com você, que é chato, que às vezes é inconveniente, que às vezes cheira mal. Nós somos assim. E para conviver em comunhão conosco, as pessoas estão abrindo mão disso o tempo todo. Para que você encontre na igreja um ambiente de paz e de amor, alguém está se sacrificando. A pergunta agora não é se estão se sacrificando por você, é o quanto você está disposto a se sacrificar pelas pessoas que estão do teu lado. Essa foi a pergunta aos gentios. E é a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje. O que Ele quer que você abdique hoje para viver em comunhão com a sua igreja e para que pecadores sejam salvos? Pense bem na resposta e coloque isso em prática. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que
apesar de ser um texto tão distante de nós historicamente, e até de conceitos, de coisas que nós não vivenciamos hoje, mas o coração dela tem tudo a ver conosco. O cerne de Atos capítulo 15 é a vida diária da igreja. Senhor, nos perdoa por tantas vezes em que nós não consideramos nossos irmãos, em que nós só pensamos em nós mesmos e só queremos a primazia em tudo, a nossa opinião em tudo, tem que ser do nosso jeito. Não é assim, Senhor. Nos perdoa por isso. Mostra para nós, Senhor, o que é necessário abrir mão, porque talvez a gente está atrapalhando o evangelismo, a gente está causando escândalo nessa sociedade. Senhor, muda a gente, usa a nossa vida no trabalho, na escola, onde a gente mora, que a gente esteja disposto a abrir mão dessas coisas. Mostre para nós e nos capacite a mudar. Também nos mostra, Senhor, o que estamos fazendo que está atrapalhando a comunhão da igreja. Talvez é a fofoca, talvez é a maledicência, é a desconfiança, é o orgulho, a soberba. Estamos ouvindo ideias mundanas, seculares, colocadas na mente das pessoas e na nossa cultura por Satanás, e talvez seja isso. Ideias de como uma família deve ser, ideias de como a igreja deveria ser, e não estamos indo para a Bíblia, estamos ouvindo o mundo. Senhor, se isso está atrapalhando a edificação da igreja, mostra para nós e muda a nossa vida. Senhor, não permita que a igreja de Cristo seja dividida por questões pessoais. É tudo que o diabo quer. Proteja as igrejas aqui representadas, Senhor. Que não haja divisão, mas apoio mútuo, como havia em Jerusalém e Antioquia. Irmãos amados que cooperam juntos pelo reino do Senhor. Que nos vejamos assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.